A história de Farroupilha se confunde com todo um processo de aprendizado, de conhecimento, com o tempo que as pessoas tinham para se organizarem, se unirem, conversarem sobre o que acontecia na cidade. O CDL de Caxias é que provocou a fundação do CDL de Farroupilha. Eles vieram de Caxias, ah, 3 dias, 3 noites, fizemos um curso de venda, só que no início do nosso CDL não foi fácil. Nós éramos, então foi até difícil de conseguir essas 18 pessoas, ou 20, não sei, uma coisa assim, para formar o CDL. Esses comerciantes da cidade eram todos muito amigos, né? Mas eram todos amigos de barzinho, de conversa depois do trabalho. Alguns tinham várias empresas, não era só no comércio, tinham indústria também. Eles queriam que o comércio todo se engajasse, porque, veja vocês, era pequeno, tinham poucos comerciantes, mas nem todos acreditavam que tendo um setor só que eles pudessem conversar, que pudessem trocar ideias, seria ótimo. Nós precisávamos de um local, né? Mas não tínhamos máquina de escrever, não tínhamos máquina de somar, tínhamos caneta, nem papel para escrever. Mas com a colaboração, um pouco de um pouco de outro, nós fomos montando a sede do CDL, que era numa sala em cima da antiga rodoviária. Só uma lembrança, até para mostrar para você, para ajudar, que foi a primeira, A ata. a primeira ata. Eu tenho isso em casa. E esse termo de abertura com a letra dele, eu tenho essa imagem em casa salva e, de fato, comove, porque vê que é um texto pequeno, né? Adequado àquilo que era o momento deles. Nada rebuscado, mas que teve um significado muito grande que perdura até hoje. Foi a primeira ata que eles fizeram de um compromisso que eles assumiram diante da comunidade. Quando uma pessoa inicia um trabalho junto com outras tantas que têm o mesmo propósito, é sinal que eles querem que aquilo vá adiante, né? Pensar no que eles fizeram, desbravaram a história do município como uma cidade que queria progredir, mas que precisava de uma estrutura também. Não só eles trabalhando como pessoas isoladas, mas que juntos pudessem oferecer alguma coisa também para a comunidade. E eu acho que esse legado eles deixaram. Tinha uma diretoria bacana, dos quais participavam, dentre outros, o Vicente Bardizan, a Marlene Dorigon, o Sérgio Bisol. Então, uma turma que já estava à frente no comércio há muito tempo. Então, isso me facilitou muito as coisas. Te auxiliaram bastante. Ajudaram muito, muito. E digo para vocês, naquela época, como ainda não tinha assim de lojas, não tinha Câmara de Indústria e Comércio. Na época era o CDL, hoje é a Virocâmara, na época se chamava de clube. Mas o CDL era uma força na cidade. Para isso que o CDL foi formado, sabe? O CDL sempre foi uma entidade de fomento. E ali, então, a gente discutia os problemas todos, mas não tínhamos caixa. Então, o que a gente fazia? Nós éramos em 15, mais ou menos, de 13 a 15, a gente fazia uma rifinha entre amigos aí, e o resultado era investido na associação. É que o
comerciante, se ele for bom, ele participa com a comunidade. Porque é a comunidade que faz. Nessa época ali o comércio era muito definido na cidade, não tinha rede de lojas de fora. Era praticamente todos os comerciantes eram de Farroupilha. Por exemplo, o seu Adelino Colombo, o seu Eugênio Sonalho, o seu Vicente Barbizan, a loja Bolognese de calçado, a Hermilo Calçados, que era só calçado. Então era assim um pessoal muito bem justificado e o CDL era a única entidade que representava. Aí muito importante, porque eu lembro que na época que surgiu o fax, que era uma evolução fantástica, né? Os lojistas, eles, quando precisavam se comunicar por escrito com o fornecedor ou com outro cliente, eles iam no CDL passar um fax para São Paulo, para sei lá para onde, para se comunicar com o fornecedor, por exemplo. Eu sempre digo que daquela época até hoje, né, o CDL é muito simpático aos associados da comunidade. É muito difícil ver um lojista reclamando do CDL. Daquele tempo que eu fui presidente até hoje. Mas o principal do CDL seria porque depois meio que como o pessoal vendia muito, o pessoal comprava muito e alguns não pagavam. Mas como começa a aumentar a cidade, vem pessoas de fora e existe aquela falta de a gente não conhecer, né? Então, precisava de uma segurança também. Aí, então, a primeira coisa que o CDL fez foi implantar o SPC. Para garantir a venda no crediário, porque na época não tinha cartão de crédito, não tinha mal os cheques, tinha muito cheque e tal, mas era mais crediário na loja. Então, teria que advir o SPC, que era muito forte na época, né? A gente fazia muito questão de ter como referência de crédito, né? E precisava para atender o povo, né? Para atender a população. Tem uma coisa que não evoluiu como eu gostaria. Jovens que queiram presidir uma entidade, jovens que queiram participar da entidade. E eu não vou muito longe para ver isso, viu? Eu olho pela minha casa. Os meus filhos não passam nem em frente a uma entidade, porque eles têm medo de ser convidados para participar. Eu acho que é isso. E, na verdade, eles têm que entender que eles fazem parte de um associativismo. Mas o maior empecilho, acho que até hoje é do associado assumir a entidade. Que você vai fazer uma eleição de presidente, ninguém quer ser presidente, né? Eu não posso, não tenho tempo, eu tenho que, né, me dedicar à minha empresa, mas quem assumiu deu um jeito, né? Então, se cada associado das entidades assumirem um pouco dos problemas das entidades, aí funciona. Não adianta carregar um só, um que se vire e faça tudo. Precisa a união de todos para conseguir. E a sua participação na CDL, o que agregou na sua vida? O que foi importante você participar, estar envolvido com a CDL, isso para a sua vida? Agregou? O que foi importante? Então assim, vai criando as situações e você forma amizades, certo? O Vicente Barbizan, para mim, ele foi um paizão. Chamo ele de paizão. Ele foi, assim, ele acreditava em mim, depositava em mim, e ele tem um comportamento, um modo de ser, que é bom tu observar. Tu não pega maldades e coisas ruins do Vicente. Exemplo de pessoa, né? Hã? Exemplo de pessoa, Exemplo de pessoa. Então, tu entende? Ele é um bom exemplo, né? Então, eu criei uma ligação muito grande com ele. Ainda hoje. Se pudesse deixar uma mensagem para ele agora.
Eu já, assim... Vicente, viu só o que tu fez? Mudou a minha vida para melhor. E o teu exemplo sempre foi muito importante para mim. Eu evolui muito, evolução, acho. A palavra seria evolução. Ela me fez participar de bastante ações dentro do CDL. E aí, devido à representatividade da CDL na sociedade, você está inserido dentro de várias decisões que envolvem coisas para a comunidade. Então, acho que me fez inovar, me fez amadurecer muito essa passagem que eu tive por aqui. Olha, o CDL foi minha primeira entidade, então ela nunca será esquecida, né? É um marco que fica, é uma entidade que a gente começou a nossa carreira aí no social, né? Fazendo a nossa parte social, e diga-se que todas essas entidades a gente trabalha sem remuneração. Então, é um tempo que a gente doa, né, para essas entidades, para conseguir melhorar uma classe, que é, no caso, o comércio, né, e poder deixar nosso legado a outros comerciantes que logo ali virão. De um ensaísta, um escritor e um filósofo americano, que é Ralph Waldo Emerson, que ele diz assim: torna-te necessário a alguém. Isso serve para qualquer situação, mas serve também para a entidade. A entidade ela tem que ser necessária para alguém, mas os objetivos da entidade, a vaidade das pessoas que fazem parte da entidade, elas não podem colidir, elas não podem conflitar com a verdadeira necessidade do associado. E a CDL, nos últimos anos, principalmente com o trabalho da Maria Cleni, que está fazendo um trabalho extraordinário, está conseguindo achar esse espaço. Hoje a CDL ela é necessária. E logo em seguida a gente teve algumas dificuldades, que foi, vamos dizer assim, uma bomba que caiu na cabeça da CDL, que foi a dissidência da CDL Porto Alegre, da base da Federação e Confederação, e a criação de uma CDL meio própria, e uma associação com uma outra empresa que era a Boa Vista. E naquela época ainda a grande fonte de renda das CDLs era o SPC, porque o CDL foi criado em Farroupilha e em todos os outros municípios em função do SPC. Então nós tivemos um problema muito sério, que tivemos que fazer um trabalho praticamente de reconquistar todos os associados, porque criou-se uma insegurança. O comerciante não sabia se continuava com o SPC de Farroupilha ou se migrava para o SCPC. Então foi um trabalho que atrapalhou bastante nós de ter que fazer, porque na época nós tínhamos um projeto de construir uma sede própria, de sair do segundo andar de Edifício Anubis, vir para ser um estabelecimento, uma rua, para facilitar o acesso dos nossos associados, o acesso como é hoje aqui. Mas a gente analisou da seguinte forma, que entre ser lembrado por ter feito um trabalho ou ter feito alguma coisa que não fosse o ideal para a entidade na época, mas era melhor não partir para uma situação de levantar lá meia dúzia de pedra e deixar lá para ficar uma coisa feia e devolver. E sendo que o próprio município, o próprio poder público se comprometeu na época de que o clube, a entidade, teria uma possibilidade de construir a própria sede num outro local. Minha sementinha que eu plantei lá atrás foi ter tirado o CDL de onde a gente estava, lá na sala, e trazer ele para cá. Então a gente começou a construção da nova sede do CDL, que hoje é um dos pontos de referência na cidade, né? Então,
juntamente com todos os que participaram da administração, a gente conseguiu dar uma visibilidade bem maior no CDL. De tudo que a gente fez, que a gente deu um up assim bem legal, eu acho que o início aqui da reforma, do restauro da Estação Férrea aqui, ela foi fundamental aí para a cidade, para o CDL e principalmente para a cidade, por se tornar hoje o que é um cartão postal. Me deu a curiosidade de saber quem é esse Carlos Fetter, que tem o nome Carlos Fetter. E é uma história fantástica desse homem. Sabia que o centro de Farroupilha era lá embaixo da Vicentina. Já estava delineado pela pessoal da ferrovia, os trilhos iam passar lá embaixo, lá perto da igrejinha ali, lá embaixo. Isso estava definido. E não ia ter estação. E essas terras todas aqui eram do Carlos Fetter, aqui em cima, descia até não sei aonde. Eu só sei que a igreja, o hospital, tem um monte de coisa aqui em Farroupilha que ele deu as terras. Ele foi um homem de muita visão, porque ele foi, quando ele ficou sabendo que eu tinha passado daquele jeito, e ele tinha essas terras aqui, que de fato era tudo ainda mato. Mas olha, em termos de localização, dá para sentir que aqui era um ponto alto mesmo, né? Ele foi falar com a administração da ferrovia e disse, não, vocês têm que passar o trem por aqui por cima, eu dou as terras, mas tem que botar uma estação para transporte de passageiros, que vai para Caxias. Lá só ia passar o trem. Então isso aqui serviu muito para o progresso de Farroupilha, para o comércio, tudo. A estação foi um fator muito importante. Eu lembro que antes de eu assumir, em dezembro de 2016, dezembro de 2015, antes de eu assumir, o engenheiro da prefeitura me ligou e ele falou, vocês já estão mexendo no telhado da estação férrea e vocês não têm projeto nenhum, nem nada, e a gente recebeu uma denúncia. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a busca de informações, a busca de pessoas para fazer o projeto, para contratar profissionais para fazer o projeto, para daí sim estar dentro da legalidade, dentro das leis, e aí sim a gente fazer o restauro. Se caiu na ideia de fazer uma campanha através da Lei Rouanet. Então a gente saiu, eu chamei o ex-prefeito Bolívar Pascoal, que era uma pessoa de grande credibilidade na cidade, era um abre-portas. Nós fomos das principais empresas de Farroupilha e mais outras empresas. Se conseguiu uma verba, na época, hoje já seria mais, se conseguiu 1.300.000, um belo valor, né? E eles então fizeram todo o trabalho, a grana tinha entrado, me contaram depois que até sobrou. Fizeram todas as melhorias e até sobrou o valor que foi devolvido. De repente a gente ouve a notícia que era o vírus da Covid, que se espalhou em todo o mundo e que certos ambientes, certos eventos precisaram ser cancelados, não podia ter aglomeração de pessoas. Bateu uma certa preocupação, principalmente nem tanto pelo que a gente tinha que fazer pela CDL, mas por aquilo que a gente tinha que fazer pelos associados, porque, na verdade, os associados é que mantêm a entidade. Fizemos carreata, passeata, fizemos protestos, fizemos ofícios, fomos até o governo do estado pedir tudo isso para defender os nossos associados, porque são eles que mantêm a nossa entidade, a CDL, e também, ao mesmo tempo, a gente sabia que nós tínhamos trabalho aqui internamente para ser feitos. Teve divergências de ideias, mas a gente conseguiu superar todas elas e provamos que era possível fazer um trabalho de restauro e que ficasse muito bem apresentado aqui. Inclusive, nós temos
o Centro de Informações Turísticas aqui nesse prédio funcionando, mas assim foi, a gente conseguiu passar por isso e passamos, não foi tão fácil assim, mas passamos todos bem, todos com saúde e conseguimos fazer a obra de restauro também, conseguimos fazer a inauguração, entregar a obra pronta para a comunidade e também a gente conseguiu aí mostrar para o associado que a gente estava trabalhando, mesmo em pandemia, onde muitos não puderam trabalhar, a gente esteve presente e apresentamos o trabalho feito. Hoje eu passo por aqui, vejo a estação, inclusive o CDL ganhou espaço dentro da estação, todos saíram ganhando com isso. Era importante e é fabuloso como essa área perto da estação férrea está sendo renovada e cada vez mais bonita. Então, a visão do Carlos Fetter de a estação tem que estar aqui, ela foi grandiosa. Era um homem de visão e de doação também, benemérito. Ele doou terra para várias situações aqui de Farroupilha. Olha, eu só tenho que aplaudir quem continua hoje à frente. Eu tenho que aplaudir porque a gente conhece a dificuldade, a gente conheceu as dificuldades lá atrás. É dificuldade financeira, você gostaria de fazer muitas coisas, mas não tem verba para isso. Muitas vezes falta apoio da própria classe, especialmente da própria classe. Então, eu só tenho que aplaudir o esforço de quem está aí. Aplaudir. Eu tenho certeza que a presidente de hoje, como foi o presidente anterior a ela e os anteriores, eles têm dificuldade para tocar a entidade. Eu tenho, sem participar, eu tenho convicção disso. Foi um desafio bem grande, né? Eu já tinha bastante conhecimento da entidade, porque vinha participando de outras diretorias, né? Então, já tinha conhecimento, trabalhava, ajudava na entidade, mas assumir como presidente, a primeira mulher, confesso para vocês que foi uma responsabilidade bem grande, né? Para mim, dirigir a CDL nesses 3 anos é muito gratificante pelo amor que eu tenho na entidade. Então, tudo que eu faço na entidade, a gente faz com amor. E a gente tem uma equipe, a gente tem diretoria, a gente tem uma equipe que nos ajuda, né? E a gente trabalha pelos nossos associados, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que eu procuro nunca esquecer, que os nossos associados são os pilares da nossa entidade e que tudo que a gente faz é para o bem do nosso associado. Durante o seu mandato? Como eu já trabalhava nas outras diretorias, né, nos eventos, então, a gente sempre tem, quando eu assumi, a gente tinha um sonho, e a Alessandra sabe disso, né, Alessandra? Que era a nossa Feira das Pontas, né? O primeiro ano, então, a gente se organizou e deixou para o segundo ano, então, a gente já fez a primeira Feira das Pontas, que foi em 2023. Agora, 2024, já fizemos a segunda edição da Feira das Pontas. E a gente sempre procura fazer várias ações. Criamos, então, também a CDL Mulher, né? Que sinto bastante orgulho de ser a mulher que criou a CDL Mulher na CDL. E também reativamos a CDL Jovem, né? Que eu acho que é muito importante a juventude participar da entidade e irem tendo esse amor pela entidade como a gente tem. Porque a gente costuma dizer, a gente passa, né? Nós já estamos assim há bastante tempo na entidade. Então, a gente precisa que a juventude pegue esse amor pela entidade. E eu tenho certeza que, conhecendo a CDL, eu tenho certeza que eles vão ter esse amor, né? Você deixa, então, para que as pessoas participem mais? Eu digo para as pessoas conhecer a entidade. Porque no momento que as pessoas conhecerem a CDL, as pessoas se apaixonam pela CDL. Assim, é um trabalho que faz a gente ganhar um amor muito grande pela entidade. Então,
eu digo para as pessoas, participem da entidade, venham conhecer a entidade. E que nem eu falei, eu sinto gratidão por isso, né? Sinto muita gratidão e também, assim, ó, gratidão também pela minha família, né? Que me ajuda, porque para fazer essa caminhada, a gente não consegue fazer sozinho. A gente tem que ter o apoio da família da gente e eu, graças a Deus, tenho o apoio da minha família para participar e para fazer. O que eu tenho, assim, para dizer para as pessoas, participe, deixe um legado para os seus netos, para os seus filhos, né? Deixe um legado para eles poderem olhar. Eu vou me sentir muito orgulhosa pensar que a minha neta, daqui a uns anos, vai passar por aqui e vai dizer, a minha avó ajudou a construir isso aqui. Do que a gente faz em prol do outro é esquecido ou apagado. Então, essas pessoas que estão sendo lembradas, que eu sei que todos os ex-presidentes e presidente agora estão sendo praticamente homenageados, me deixa a certeza de que tudo que eles fizeram valeu a pena.